Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Hélida, de Matemática, e sejam bem-vindos a mais uma aula online. E o tema dessa aula, como vocês podem ver aí na tela, vai ser números reais. A gente vai falar um pouquinho também de notação científica, fazer alguns problemas e algumas operações com esses números reais, certo? Então, vamos começar aqui a definir o que seriam, então, esses números reais. Eu acho que a maioria de vocês aí já ouviu falar, a gente já estudou também, muito no 7º ano, 8º ano. Agora vamos dar mais uma pincelada aí nesse conceito de números reais. Então, aqui, ó, o conjunto dos números reais. Ele é representado por esse símbolo, tá vendo? Ó, um R aí diferente, e é formado pela união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Tá bom, então vamos fazer um esqueminha aqui. É assim, tudo começou, né, no início de tudo, dos números, a gente só conhecia os números positivos, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Esse aqui é o conjunto, ó, dos números, os números naturais. Somente os números positivos, né? E o zero. Quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, até o infinito. Então, o conjunto dos números naturais são todos aqueles números positivos, tá? Números inteiros, tá vendo? São todos inteiros, nem um número quebrado aqui. Positivos e entre o zero. Se a gente quiser excluir esse zero aqui dos conjuntos dos números naturais, a gente coloca esse símbolo aqui, ó, esse asterisco. Tá lembrado aí das nossas aulas? Então, aqui, esse N com esse asterisco seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Então, conjunto dos números naturais, né? Então, zero e os números positivos. Se a gente quer excluir esse zero, a gente coloca esse asterisco aí em cima do símbolo. Mas só os números positivos, né, não é suficiente para que a gente possa fazer nossos cálculos, para a gente reger o que a gente vive, né, porque também acontece a gente estar devendo. Então, por isso que existe os números negativos, que aí entra num outro conjunto. É esse conjunto aqui, ó, esse Z. Tá vendo? Então, esse aqui é o conjunto, ó, conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Quem são esses números? Quem pertence a esse conjunto aqui? Agora sim vai entrar os números negativos. Tá? Eu vou começar aqui do -3, -2, -1, 0. Agora entra os números positivos também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, os números que pertencem a esse conjunto dos números inteiros são os números negativos, o zero e os números positivos. Todos esses números, eles pertencem a esse conjunto, ele pertence a esse mundo ali, esse mundo dos números inteiros. Quem pertence ao mundo dos números naturais? Os números positivos, tá vendo? O zero e os números positivos. E quem pertence a esse mundo aqui, ó, dos números inteiros? Olha lá, é o zero, os números negativos, os números positivos. Aí existe um outro conjunto, tá? Então, não existe só os positivos, não existe só os negativos e positivos. Existe também os números que têm a vírgula, que são aqueles números decimais, tá? Então, a gente vai colocar ele dentro de outro conjunto, que é esse Q aqui, ó. Então, quem é esse aqui? É o conjunto dos números, agora racionais. Então, quem pertence a esse mundo dos números racionais? Quem está aí dentro? Qualquer número que você consiga transformar em fração, tá? Então, aqui o B também tem que ser diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. Então, é o que você vai pensar.
basicamente quase todos os números, né? Quase todos. Então, lembra dessa palavrinha, quase todos. Aqui entra números positivos, tipo 5, o 8, o 100, 400. Aqui entra também os números negativos, menos 100, menos 49, menos 21. Aqui entra também o zero está aqui dentro também. Aqui entra números com vírgula, porque os números com vírgula você consegue transformar ele em fração, né? Aqueles números decimais. Um exemplo, 0,55, 0,123, 1,77. Tá? Eu tô aqui escolhendo números aleatórios da minha cabeça. Depois vou até jogar nesses números aqui, vai que eu ganho lá na Mega Sena. E também agora as frações, né? A gente pode colocar aqui 1/5, 2/6, 7/8. As dízimas periódicas, lembra lá que a gente pegava aquelas dízimas e transformava em fração? 0,5555 é uma dízima. 0,9999, 2,31, 31 e assim por diante. Uma dízima aqui, né? Tem uma repetição ali, certo? Então é isso. Pronto. Só que lembra que eu falei que esses racionais entram quase todos? Por que que entra quase todos? Porque tem alguns números, né, que eles não são racionais, eles são irracionais. O símbolo é esse aqui, ó, CI. Esse aqui é o conjunto dos números irracionais. Quem são esses números? São os que a gente não consegue transformar para fração. Bem simples, né? Que números são esses? Ó, o pi. O pi, qual que é o valor do pi? Deixa eu pegar aquele certinho. 3,151592654 e assim por diante. Dá uma olhadinha lá depois da vírgula. Tem uma sequência lógica? Não tem. Como ali nas dízimas, né? Ó, a dízima tem uma sequência lógica. Você sabe qual vai ser o próximo número. Aqui não. Os irracionais, nesse mundo aqui, a gente não sabe qual é o próximo número. Você pegar aí a raiz quadrada de 2. Vamos pegar aqui o valor exato aqui. Ó, a raiz quadrada de 2. 1,4142, 135 e assim por diante. Tá vendo? Não segue uma sequência lógica. Então, esse número aqui você não consegue transformar ele para fração. Então, ele pertence a esse conjunto aí, ó, o conjunto dos números irracionais. E o restante são racionais. Viu que a gente pegou cada estilo de número e foi jogando ele dentro de uma portinha ali, de um mundo? Números naturais, tem os inteiros, racionais e irracionais. Então, quando a gente pega e junta todos esses números aqui, ó, vamos pegar todo mundo. Quando a gente junta todos esses números aqui, isso aqui é o conjunto, ó, o conjunto dos números reais. Todos esses números aqui pertencem aos números reais, que é aquele símbolo que a gente falou ali agora, ó, esse R aqui, ó. Então, qualquer número desse mundo aqui é um número real. Ele pertence a esse mundo aqui. Tá? Então, se eu pegar lá, vou pegar aleatório aqui. Esse 100, ele é real. 1,77 é real. O 4 aqui é real. O pi, ele é real. Raiz de 2 também é real. Qualquer número pertence ao conjunto dos números reais. Certo? Então, vamos pegar esses números e colocar ele na reta numérica? Vamos subir ali. Então, aqui. Ó, ao dispormos os números reais em uma reta, temos que o número 0 é a origem da reta, à direita do 0 estão os números positivos e à esquerda estão os números negativos. Ó,
Com esse eixo real, podemos dizer que entre dois números existem infinitos números e que esse eixo é infinito, tanto para a direção positiva como para a direção negativa. Aí aqui, eu coloquei uma reta para a gente trabalhar em cima dela aqui. Ó. É uma reta, essa reta aqui é bem conhecida de vocês, né? A origem, olha lá, 0. Ele está falando que para a esquerda são os números negativos e para a direita nós temos ali os números positivos. Aí vocês concordam que entre dois números, vamos pegar aqui, entre 0 e 1, nesse pedaço aqui, ó, entre 0 e 1, não existam aqui infinitos números? Eu ia falar para vocês me falarem aí números que estejam entre 0 e 1. Mas vamos supor que vocês estão me falando aí, ó, 0,144, 0,5, 0,99, 0,5431551, ó, aleatório. Todos esses números estão entre 0 e 1, tá vendo? Eles são maiores que 0 e são menores do que 1. Se eu pegar lá 0,31, 0,25, ó, a gente sabe que a metade ali, ó, entre 0 e 1 está o 0,5, certo? Entre 0 e 0,5 a gente tem ali o 0,25. Aqui a gente tem o 0,75. É infinitos números. Eu posso pegar ali o 0,999999 e assim por diante. Falar 9 aqui até cansar. Que ele vai estar entre 0 e 1. Tem infinitos números ali. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar entre menos 4 e menos 3, entre esses dois números aqui, eu tenho infinitos números reais. Tá? Então, quando eu falo número real, quer dizer que é qualquer número, tá? É qualquer número que esteja aqui dentro. Aí, uma pergunta que talvez poderia aparecer. Olha, existe um número que não é real? Um número imaginário? Existe. Tá? Isso aí é um assunto que a gente vê no ensino médio. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só dentro aqui do nosso mundo, que é são os números reais. Tá? Fora dos números reais, existe sim os números que não são reais, que são os complexos, que são os números imaginários. Tá? Então, isso aí é assunto para o ensino médio, quando vocês entrarem lá para o 3º ano do ensino médio. Tá? Vamos ver aqui um exercício agora. Eu coloquei aqui. Ó, observe a reta numérica e lê o diálogo entre Marta e Luiz. Vamos ver o que a Marta falou. Eu acho que a seta aponta para o 12,5. Aí Luiz falou, não, a seta aponta para o 12,05. Quem tem razão e por quê? Pensa aí. Olha lá onde está a setinha. Entre 12 e 13, realmente existem infinitos números. O meio dele aqui, ó, entre o 12 e o 13, o meio, que número é esse aqui? Entre 12 e 13? Não é o 12,5, não é o 12,5, a gente fala? Ó, tadinha, a Marta já errou, né? Não é o 12,5 aquela seta. Vocês conseguem perceber que entre o 12 e o 13 tem quantas partes? Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, esse ponto aqui seria o 12,1. Esse outro ponto, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 7, 8 e assim por diante. E a setinha tá marcando o quê ali? Ela tá marcando entre o 12 e o 12,1. Qual que é a metade entre 12 e 12,1? É o 12,05. É onde está marcando ali. Foi dividido em 10 partes. Ainda pegou uma partezinha e ainda dividiu em 2 partes. Então, é o 12,05. Então, quem tá certo aí? Luiz. Vamos ver outro exercício. Ordene os seguintes números do menor para o maior. Então, ele colocou aqui, né, 5 números. Eu quero colocar do menor para o maior.
pausa o vídeo e tenta fazer. Você pausa o vídeo, tenta colocar na ordem e depois você volta para ver se vai dar certo. Eu já vou começar aqui. Ó, do menor para o maior. Qual desses números é o menor de todos? Como que a gente vai comparar? Quem é menor? O 0,165 ou 0,151? Como que você faz a comparação para saber qual desses números aqui vai ser menor? Você analisa aqui, ó, 0 igual a 0. Então, não dá para a gente comparar. 1 e 1. Não dá para a gente comparar também, porque eles são iguais. Agora, ó, 6 e 5. Dá para a gente comparar. Qual é maior? O maior é o 6. Qual é menor? O 5. Ou seja, esse número aqui, ele é menor do que 0,165. Então, como que você faz para comparar números com vírgula? Você vai comparando número por número. Ó, eu comparei ali 0 com 0. Não deu. 1 com 1. Não deu. 6 com 5. Ó, deu para comparar. Então, 5 é menor, então esse número ali ele é menor. Entre todos, ó. Se eu comparar aqui 0 entre todos, os números são iguais. 1 também, 1. Aí o próximo já é 5, 5, 6. Então, já não precisa mais comparar os outros, porque eu já vi que os outros são maiores. Aí a gente compara 6 e 5, descobrimos que é o 0,151. Qual é o próximo número? Esse que já foi. Entre esses três números, qual vai ser o próximo? Não é o 0,165. Pronto. Agora vamos para o próximo. Aqui é 0,5, 0,5, 0,6. Então, vai ser um desses dois aqui que vai ser menor, né? Como que você faz para comparar? Número por número. Compara número por número. 0, 0, 5, 5. Passa para o próximo. 6 e 2. Ou seja, entre 6 e 2, qual vai ser o número? O 2, né? O 2 é menor. Então, esse número aqui é menor, ó, o 0,52. Aqui, esse já foi embora. Esse aqui também. Entre esses dois números, qual é o menor? Né? Bem óbvio. 0, 0, 5, 6. Então, deu para comparar o 5 com o 6. Quem é menor entre 5 e 6? O 5. Então, é 0,5610. E quem é o próximo? 0,605. Fechou aí. Então, aqui está em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Vamos ver outro aqui. Ordena os números por ordem crescente. Então, é para você ordenar esses números em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Pausa aí o vídeo e tenta colocar esses números em ordem crescente. Depois você volta. Qual é o número menor? Ó, 7,2, 4,3, 11,8. Vamos comparar número por número? 7, 4. Então, 4 já é menor. Aqui é 11, 4, 14, 5, 7. Entre os 7, 4 e 11, e 14, 5 e 7, o menor é o 4. Então, esse eu vou excluir, ó, então eu tenho que fazer a comparação entre esses dois aqui. Qual é menor, 4,3 ou 4,35? Isso mesmo, 4,3. Né? Porque esse aqui tem um 5 depois, esse aqui já não tem, então ele é menor. Aí o próximo vai ser 4,35. Qual é o próximo? Ó, esse já foi, esse 4,3 e esse que também já foi. Entre 7, 11, 14, 5 e 7, qual é o menor? 5,6. Pronto. Entre 7, 11, 14 e 7 aqui, qual é menor? É o 7. Mas quem é menor, o 7 ou o 7,2? 7, só o 7, né? O 7 é menor que o 7,2. Depois do 7, que vem o 7,2. Depois, entre o 11,8 e 14,7, o 11,8 é menor e o último, o maior de todos, é o 14,7. Certo? Então, para a gente fazer comparação entre números decimais aqui, tá? Entre números racionais, que eles são racionais,
você precisa comparar número por número, até você chegar em um que você consegue comparar. Vamos ver aqui mais um exemplo? 1,729,143. 1,73591. Qual desses números aqui é maior? Como que você vai comparar? Compara o número inteiro, não tem como comparar. Compara o próximo, esse é o 7, esse é 7. Não dá pra gente comparar. O próximo aqui é 2 e aqui é 3, ó, diferente. Então já dá pra gente fazer a comparação. Qual desses números ali é menor? Esse número aqui ele é menor. Por quê? Ó, o 2, a gente está comparando só o 2. Você esquece o restante dos números. Então, a boquinha fica para o lado do maior, né? Boquinha comendo o maior. Ela é gulosa, gosta do maior ali. Certo? Então, esse número ele é menor do que esse. Se eu pegar aqui 0,531219114, 0,54. Qual desses números ali é maior? Qual deles dois é maior? Faz a comparação. 0, 0, passa para o próximo. 5, 5, passa para o próximo. Olha lá, agora dá, né? Aqui é 3 e aqui é 4. Então, qual desses números aqui é maior? O 0,54. A gente tem a impressão que esse número aqui, por mais que ele tenha um monte de número na frente, ele parece ser maior, mas não é. Esse número aqui, ó, ele tá querendo ser 0,54. Tem vários números aí, mas ele não é maior. O maior é 0,54. A gente compara o próximo número que dá para comparar aí, que não é igual. Ou seja, qual desses números é maior? Isso, 0,54. Então, o nosso próximo assunto, para esse vídeo não ficar tão longo, nosso próximo assunto vai ser notação científica. Então, a gente fechou aqui com as comparações, com a reta numérica, os conjuntos dos números, tá? O que é número real, o que é número natural, inteiro, racional. Lembra que nas nossas aulas nós fizemos um bingo com esses conjuntos aqui? Eu acho que vocês têm uma noção aí muito boa sobre esse assunto. Então, essa aqui vai ser a parte 1. Eu ainda vou fazer parte 2 e parte 3 dessa aula, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, parte 2, vai estar o link aí para vocês também, tá? Então, até a próxima aula.